Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos iniciando aqui mais uma palestra de terça-feira. E a gente sempre inicia a palestra com uma prece, né? Então vamos acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao alto. E vamos começar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Gente, eu trouxe para vocês hoje um tema que eu peguei do Livro dos Espíritos e também de um livro de Vanderlei Gomes, pelo Espírito de Hermance, que se chama Qual é a Medida do Seu Amor? Dentro desse livro eu peguei um capítulo específico, que é um capítulo exatamente com esse tema da palestra, que é a intervenção dos espíritos em nossas vidas, né? E eu ainda acrescentei com o que nós estamos atraindo, né? Então, falando já do tema da palestra, eu quero explicar hoje aqui um pouco e refletir sobre qual é essa influência, né, dos espíritos no nosso dia a dia. A gente já sabe que existem espíritos de luz, que são espíritos que vão nos influenciar positivamente, como também existem espíritos que têm aí uma capacidade de entendimento inferior e que podem nos influenciar de maneira negativa, né? E o que é que a gente está atraindo para próximo de nós, né? A gente já falou bastante, né, da lei da atração, ou seja, qual tem sido o nosso padrão vibratório aí, né? Como tem sido os nossos pensamentos, as nossas ações, porque tudo isso vai nos dizer o que vai se aproximar de nós, porque o que chega até nós geralmente são semelhantes, ou seja, espíritos que se identificam com a nossa forma de viver. Então é aqui que está essa reflexão pra gente, tá? Então vamos começar. No próximo slide eu trouxe um capítulo também do Livro dos Espíritos que vai falar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E tem uma pergunta que é feita para os espíritos, né? A pergunta 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem ato, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, os espíritos, eles se sintonizam com a nossa maneira de sentir, de pensar. Não adianta a gente falar, sendo que a fala é uma coisa e o que está dentro do nosso coração é outra. Então, os espíritos, eles conseguem enxergar, geralmente, lá dentro da nossa alma, né? Podem enxergar as nossas fraquezas, né? Que muitas vezes a gente quer esconder, a nossa vulnerabilidade. Enfim, acontecimentos que talvez a gente não se orgulhe tanto. E esses espíritos, eles conseguem enxergar tudo isso. E ainda outra pergunta aqui nesse slide. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Ou seja, a pergunta é mais fácil esconder da pessoa depois que ela morreu ou enquanto ela está viva, né? E os espíritos respondem: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam.
E aí vem a reflexão, será que isso nos assusta ou nos conforta, né? Porque se a gente pensar na lei da atração, onde a gente tem perto espíritos que a gente tem ali uma sintonia, então, se a gente vibra amor, se a gente vibra coisas boas, a gente não tem do que se preocupar. Agora, diferente se a gente tem um padrão vibratório de inveja, raiva, ódio, insegurança, tristeza, com certeza a gente vai atrair espíritos na mesma sintonia. Então, até mesmo tem um número, que eu não vou saber agora especificamente, mas para cada encarnado parece que existem pelo menos 5 desencarnados aí na Terra. Então, vocês conseguem ter uma ideia do quanto de espírito desencarnado tem por aí. Então, a gente precisa fazer essa reflexão mesmo do que a gente tem vibrado para entender qual é essa influência desses espíritos aí em nossas vidas, tá? Vamos agora para o próximo slide. No próximo slide, eu vou falar da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Ainda no Livro dos Espíritos, a pergunta é a 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Ou seja, a gente vai atrair o que a gente pensa, o que a gente deseja. Se a gente desejar para as pessoas coisas boas, se a gente ter bons pensamentos, a gente vai atrair com certeza espíritos que estejam nesse mesmo padrão vibratório, né? Então, o que a gente precisa sempre pensar? Em fazer o nosso melhor, né? Não desejar o mal para o próximo, né? Cuidar da gente, cuidar de quem a gente ama, enfim, tanta coisa que no nosso dia a dia a gente pode mudar, a gente pode transformar, né? Ser gentil para com o outro, ter paciência, enfim, buscar ser um pouquinho melhor todos os dias. E, bom, vamos para a segunda pergunta. Na questão 468, ele fala o seguinte: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E aí os espíritos respondem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Ou seja, os espíritos, quando eles veem que não conseguem te influenciar, eles vão embora. Só que eles ficam só aguardando uma oportunidade para ver se você vai cair em tentação, né? E é aquele famoso orai e vigiai, né, gente? Então, que a gente tenha cuidado aí, que são em muitas provações da nossa vida que a gente é testado, que é aí que a gente vai dizer se a gente está evoluindo, né? Se a gente tenha tomado decisões que vão nos fazer bem e também que não vão prejudicar o próximo. Vamos agora para o próximo slide. No próximo slide ainda é uma pergunta do livro dos Espíritos, que é a pergunta 469, que eles falam como que a gente pode neutralizar a influência desses maus espíritos. E os espíritos respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, como é que a gente faz para neutralizar, né, essa influência? É olhar para si, é cuidar da gente, é nas pequenas atitudes do nosso dia a dia a gente buscar ser um pouco melhor,
às vezes tem atitudes nossas que a gente acha que é besteira, mas fazem toda a diferença, sabe? De você não brigar no trânsito, de você não se envolver com fofoca. Se alguém vir falar alguma coisa de outra pessoa para você se calar, você não estender, você não falar mal, né? Enfim, se autocuidar, né? Antes de você julgar o outro, as atitudes que o outro teve ou que o outro tem, que a gente possa olhar para dentro de nós e ver o tanto de coisa a gente ainda tem para melhorar. E assim, cada pessoa está vivendo segundo a sua capacidade de entender e agir, cada pessoa sabe o que é melhor para si. É claro, se alguém nos pedir ajuda, enfim, uma palavra, a gente está aqui para poder ajudar, mas lembrando sempre que a vida do outro cabe a ele decidir, porque é ele que vive, né? São as experiências dele. Então, que a gente possa ajudar se for preciso, se for possível, mas que a gente também não prejudique, enfim, fazendo comentários e coisas que são desnecessárias. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, a pergunta do Livro dos Espíritos é a seguinte: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta é a seguinte: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Novamente aqui, quais são os espíritos que a gente está sintonizando? Quais são os espíritos que estão simpatizando com as nossas atitudes? Né? Então é isso que a gente precisa se perguntar, porque cada um sabe o que tem dentro do coração, certo? Às vezes a boca fala uma coisa, mas o que tem dentro do coração é outra, né? Até mesmo às vezes a gente vê algumas pessoas que estão querendo enganar outras pessoas, só que essas pessoas elas enganam a si mesmas em primeiro lugar. Então cabe sempre essa reflexão aí, né? Da gente realmente entender o que tem dentro de cada um de nós. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, eu já trouxe aqui algumas informações do livro de Vanderlei Gomes, que é Qual a Medida do Seu Amor. No capítulo 14, ele vai falar exatamente disso, né? Ele explica um pouco sobre essas influências espirituais em nossas vidas. E aí ele começa da seguinte forma: uma questão na relação dos homens com os espíritos vem se tornando credora de urgentes ponderações. Temos assinalado uma acentuada propensão para transferirmos aos espíritos desencarnados a responsabilidade por nossos atos e escolhas. É crescente a ênfase dada à influência da espiritualidade inferior nos acontecimentos do dia a dia. Ou seja, a gente vai transferindo a responsabilidade, né? A gente transfere a responsabilidade muitas vezes para espíritos desencarnados, né? Quando a gente fala assim, alguns acontecimentos, não foi eu tava... algumas pessoas que agem com raiva, né? Não era eu ali, era outra pessoa, eu estava sendo influenciado, estava possuído, às vezes você escuta também, né? Como também existem pessoas que transferem essa responsabilidade para pessoas encarnadas mesmo, né? Eu sou falso com fulano porque fulano é falso comigo, eu desrespeito ou eu xingo a pessoa porque ela também me xinga, né? É o tal do querer pagar sempre na mesma moeda. Só que a gente acho que acaba esquecendo que a partir do momento que você faz igual com o outro, uma coisa que te magoa, você está se igualando a essa pessoa. Então, eu acho que não é isso que você quer. Você não quer ser igual a uma pessoa que o fez sofrer, ou que te agrediu, ou que agiu de uma forma que você se sentiu, de alguma forma te machucou. Então, que a gente possa refletir e não ser igual a essas pessoas, né? Para que também a gente não se sintonize com espíritos que estejam também no mesmo padrão vibratório que esse tipo de pessoa, né? Então, vamos continuar aqui para o próximo slide. Como em muitas questões do nosso estágio de crescimento, o excesso tem acontecido nesse tema, provocando lamentáveis experiências.
nas quais os homens que se julgam portadores de largos conhecimentos e encontram álibis perfeitos para justificar muitas atitudes infelizes e com as quais procuram defender-se da sua responsabilidade pessoal, né? Eu sempre digo, o mal não se justifica. O mal é mal, gente. Você não pode falar, eu agredi porque eu fui agredido, né? Você sempre tem essa escolha, porque a evolução ela é individual e única. Cada um vai evoluir primeiro por si só. Então a gente não pode justificar as nossas atitudes pelo que o outro faz. A gente sempre tem o nosso livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal, né? Às vezes eu escuto coisas absurdas no sentido de mas ela foi abusada porque ela estava com aquela roupa, ou ela foi agredida, mas o que ela fez para isso? Não, gente, pelo amor de Deus. A violência, o mal, ele não é justificável. As pessoas têm o poder de escolha. Elas podem evoluir, elas precisam realmente refletir sobre cada atitude que elas têm. Porque a gente não pode viver falando que a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro pela atitude que você teve. Tá, então que a gente precisa refletir também sobre esse tema. Vamos para o próximo slide. No próximo slide ele fala o seguinte: é dada uma importância superlativa às pressões espirituais, deixando de penetrar na escola da autorreflexão e da convivência grupal sadia para aferirmos qual parcela de compromisso cada qual possui nos insucessos ocorridos. Enquanto damos muita importância à obsessão e à ação dos opositores dos trabalhos, deixamos de avaliar quais foram os pontos de sintonia que tivemos com tudo o que aconteceu. Então, novamente, a gente precisa refletir porque, no geral, às vezes a gente quer colocar ali a responsabilidade ou a culpa, como muitos dizem, fora, né? Não deu certo porque colocaram um olho gordo, né? Eu nunca consigo nada porque as pessoas têm inveja. Não, peraí. O que você tem vibrado? Né? O que é que talvez você fez ou que você não fez para que você estivesse na situação atual? Né? Eu costumo falar muito também, por exemplo, sobre o trabalho, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo promoção porque no meu trabalho as pessoas são invejosas, ninguém quer ver o outro bem. Gente, pare de olhar para o outro. Olhe para si, faça seu melhor, se dedique, sabe? Tenha disciplina, faça seu trabalho, que com certeza a consequência disso vai ser o seu sucesso. Mas a gente tem que parar de ficar porque o outro é assim, porque eu não consigo por isso. Não. Mais pra frente a gente vai ver agora que a gente dá muita força para quem nem força tem. Então, aqui outra reflexão, né? Que a gente pare de dar tanta importância achando que tudo tá na influenciação dos espíritos e esquece que nas nossas atitudes do nosso dia a dia a gente traz as situações que acontecem no presente, né? Então que a gente possa também pensar nesse assunto. Vamos para o próximo slide. Aí ela fala aqui, Hermance: se procurasse em si próprios e na rotina de seus trabalhos, encontrariam razoáveis motivos para explicar as investidas espirituais contrárias aos ideais do bem dos quais participam. E ela continua: estejamos certos desse princípio universal. A sugestão vem de fora, mas a escolha é interior, podendo ser aceita ou recusada. O mérito da decisão é sempre de quem está no corpo, por ser livre e capaz de escolher. Então, a gente já sabe, dependente do que aconteça, a gente tem o poder da escolha, de decidir se a gente quer a situação ou não, de permitir ou não. Então, que a gente realmente se conheça, né? Olhe para dentro e pare de buscar culpados ou de achar que tudo, que todos os nossos sofrimentos, o problema está no outro,
ou é influência dos espíritos. Não, a gente precisa olhar para dentro e ver como está sendo as nossas atitudes, o que a gente tem sentido e o que a gente tem vibrado. E ainda mais, o que a gente tem feito para alcançar os nossos objetivos ou para ser quem a gente quer ser. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. No próximo slide ela vai falar o seguinte: é uma falta de caridade afirmar que a causa de problemas é de responsabilidade exclusiva das entidades espirituais, quando o piso mental e moral para o intercâmbio entre os mundos é formado pelas escolhas humanas. Aí vem um trecho do Livro dos Espíritos. Não tivesse a liberdade de seus atos, o homem seria uma máquina. Ou seja, a gente tem o poder de pensar, a gente tem a consciência para pensar e agir. A gente não é máquina. Então não adianta a gente ficar colocando toda a responsabilidade na conta dos espíritos, né? Tem até uma amiga minha que às vezes falava para mim assim: Sibeli, eu tenho medo de espírito, né? À noite eu vou dormir, eu fico com medo. Eu falava para ela assim: amiga, os espíritos tá cheio de coisa para fazer. Você acha que eles vão ficar querendo te assustar à noite? Então, gente, vamos parar com isso de achar que os espíritos estão aqui, que vocês estão fazendo as coisas porque estão sendo influenciados. Primeiro, para pensar no que vocês estão sintonizando. E aí, mudando essa sua sintonia, mudando essa vibração, não há o que temer, tá bom? Vamos explicando um pouco mais aqui para frente. Nesse próximo slide, ele vai falar o seguinte: de fato, pressões espirituais intensas têm sido atiradas sobre os que trabalham com seriedade e comprometimento. Todavia, isso deve ser motivo de alegria, pois é um sinal que Deus conta conosco no reerguimento daqueles que se encontram com menos disposição ao bem do que nós. O fato de atacarem, de serem contra, é um indicativo claro de que algo lhes atrai naquilo que realizamos. Quando aqui ele diz que Deus ele conta com a gente para a gente poder reerguer e ajudar as pessoas que talvez não estejam tão bem quanto nós, é a gente realmente fazer a diferença, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai no mercado e a atendente nos trata mal, com ignorância, é nesse momento que a gente está sendo testado também. É você, mesmo que ela não tenha dado um bom dia, dá um bom dia, pergunta se está tudo bem, porque às vezes ela não está no bom dia. A gente também tem dias que não está num bom dia. Então que a gente possa realmente refletir nas nossas atitudes, né? E como disse também agora no texto, né? O que é que a gente tem atraído com o que a gente tem realizado, né? Porque se os espíritos, vamos dar um exemplo, se os espíritos que têm um entendimento inferior estão próximos a nós, é porque alguma coisa na qual a gente tem feito, a gente está atraindo esse tipo de espírito. Então, sempre pensando na lei da atração antes de tudo. Vamos para o próximo slide. No próximo slide a gente vê o seguinte: devemos nos lançar o quanto antes a devotado programa de humanização no intuito de fortalecermos as nossas relações com os outros, mas, sobretudo, abrir caminhos para uma comunicação mais livre e plena de saúde com nós mesmos. Somente quem ainda não aprendeu as habilidades da fé e do otimismo, confiando plenamente em Deus e em seus poderes no bem, empresta aos adversários do amor a força maior do que a que eles têm, que eu falei lá atrás. Às vezes a gente dá uma força para as pessoas, quando a gente fala que fulano ficou com inveja, por isso eu não consegui, aí é o olho gordo. A gente dá uma força que essas pessoas nem têm. Então que a gente tenha fé em Deus, né? Fé na força que a gente tem, confiança nas nossas atitudes também, que não há o que temer, certo? Se a gente vibrar amor, se a gente está feliz com as nossas atitudes, a gente não tem que temer nada. Porque a gente sabe que a consequência do que a gente tem vibrado vão ser coisas boas. E talvez algumas coisas que aconteçam que não estejam ali tão alinhados com o que a gente
com o que a gente acreditava que seria, são aprendizados. Nada é por acaso. Foi o que eu falei também na última palestra, né? Então, vamos concluindo aqui. No próximo slide, ela fala: se não avançamos para a crítica e para a presunção de ações engenhosas, não devemos temer as ciladas do mal, quando cultivamos a conduta reta. O que eu falei agora há pouco. Se a gente tem boas atitudes, não tem o que temer. Se a gente está agindo da forma correta, a gente não tem que temer influenciação nenhuma de maus espíritos, porque eles não vão chegar até nós, né? O padrão vibratório é outro, certo? E aí ela conclui: a convivência é um campo de lições primárias para os habitantes da Terra, em ambas as esferas da vida. A crítica não nos agrada, pois não fomos educados para ouvir as avaliações sobre a nossa personalidade caprichosa. Sendo assim, é mais fácil retirar a responsabilidade de nós mesmos, transferindo a causa de muitas lutas que vivemos para espíritos ou vidas pretéritas, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando: eu tenho que viver isso porque é meu karma, ou, novamente, a minha vida é assim porque é espírito que tá fazendo com que eu seja assim. Gente, não. Chega, né? Vamos assumir essa responsabilidade. Vamos trazer pra gente e modificar o que a gente quer modificar. No próximo slide, finalizando já, ela fala assim: apesar dessa realidade, mais do que conhecer as tragédias do mal, precisamos de lucidez nos raciocínios para entender a nós mesmos e para que a educação dos sentimentos edifique as nossas defesas interiores contra as artimanhas da maldade calculada. Ou seja, finalizando, a gente precisa se conhecer. A gente precisa, se conhecendo, se percebendo, a gente vai ver o tanto que a gente precisa melhorar, para onde a gente quer ir, a gente vai conseguir focar mais nas nossas coisas, a gente vai conseguir alcançar melhor os nossos objetivos com mais rapidez, com foco, disciplina, com amor. Então, a gente buscando estar bem consigo mesmo, consequentemente, ao nosso redor, a forma na qual a gente vai se relacionar com as pessoas vai ser melhor, porque a gente vai estar bem com a gente mesmo. Então, a reflexão que eu trouxe hoje para essa palestra foi para a gente parar de achar que tudo é influência dos espíritos, sendo que muitas vezes, ou sempre, são as nossas atitudes, pensamentos e vibrações que estão atraindo coisas e espíritos que não sejam esclarecidos. E que não é que eles são espíritos ruins, mas que são espíritos que estão se sintonizando com as nossas atitudes. Talvez, claro, sejam espíritos conscientes, que saibam o que estão fazendo, mas tem muitos espíritos que são inconscientes, que nem sabem, que só se identificam com a nossa maneira de ser. Então, que a gente possa atrair para próximo da gente espíritos de luz, espíritos de amor, que com certeza a nossa evolução vai ser mais fácil. Bom, e finalizando, só eu mostro para vocês o livro do Vanderlei, que me ajudou muito nesse capítulo, mas é um livro excelente para estudo, e o livro dos Espíritos também como consulta aí das perguntas dos Espíritos. Espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma façam com que vocês também possam refletir, né? Eu já tenho feito isso no meu dia a dia. A gente tem sempre que realmente se observar, para a gente não julgar, para a gente não deixar se abater com pensamentos negativos, porque muitas vezes eles vêm, mas que a gente não se identifique com eles, que eles vão chegar e vão embora, tá? Que a gente também possa fazer sempre a nossa prece e pedir a ajuda dos nossos amigos espirituais que também estão sempre aqui tentando nos ajudar, tá bom? Um beijo para todos vocês, uma boa noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus.